more about the process of birth, accumulating karma, old age, and death. Some different palestra da aspects. tarde, nós estaremos abordando mais como o corpo acumula karma e acarreta o envelhecimento. Tudo bem? Okay. So enjoy your break. We'll see you back in 2 hours, or 1 hour, 45 minutes. Aproveitem então o intervalo e nos veremos em 2 horas para a palestra da tarde. Sadhu, sadhu, sadhu. Nada. Patrícia, você que vai fazer perguntas e respostas? Eu já não lembro. Sim, a de hoje sou eu e amanhã eu não sei quem é, porque eu marquei no meu cronograma as que eu tinha que fazer. Tá bom. Não, é porque eu pedi pro Ícaro, que um monte de gente já mandou umas perguntas, aí a gente manda para você depois, para não ficar perdida, tá bom? Tá, eu vou tentar copiar para o Word aqui, o que está em inglês, né? Eu vou ver quais as palestras, quais as perguntas foram enviadas e já vou copiar. Ele copiou, se você perdeu alguma, que eu não consigo não consigo fechar essa tela enquanto está gravando. Aliás, deixa eu parar de gravar. Session of this retreat, and the topic of today's this afternoon's talk. Go ahead and translate that. Bom, amigos, boa tarde, bem-vindos à sessão da tarde desse retiro, e hoje à tarde nós vamos ter uma palestra. So the topic of this talk is going to be on karma and rebirth. E o tema desta palestra é karma e renascimento. Or you could call it the cycle of birth, karma, death, and rebirth. Nós podemos chamá-lo de ciclo do nascimento, karma, morte e renascimento. Now, you know, within the Buddhist sort of philosophy, in the Buddhist psychology, this mind that we have in the cycles of birth and death has been going on since what is called beginningless time. Segundo a filosofia, a psicologia budista, né, essa mente, os ciclos de nascimento e morte, eles vêm acontecendo há um tempo incontável, desde sempre. So the Buddha did not point out or give any precise time when the universe was created or the first living beings started inhabiting the universe or this earth. O Buda não apontou precisamente, né, quando que o universo foi criado ou quando o primeiro ser vivo ele surgiu no mundo. Now, some other religions might have a very nice little story to tell, saying that the universe was created exactly, 5 million or some billion years ago, and that on a certain day, somebody put all the animals on the earth, and the first human beings were put on the earth and started procreating. So that's a nice, neat little story that's located in geography and time. That, let's say, on this earth, that the living beings started at a certain time. But
the Buddha didn't point out any kind of precise time or when or who started this process of life. I'm sorry if I spoke too long. No, it's very, very okay, Bhante. O Buda não apontou com precisão quando que o universo foi criado, quando que o primeiro ser vivo ele foi ele surgiu no mundo. Outras religiões elas podem ter histórias mais ou menos curtas, muito interessantes, que contam como o universo foi criado, né? Que inicialmente como era o universo, quais foram os primeiros seres vivos, as primeiras plantas, os primeiros animais, que daí surgiram os seres humanos, que os seres humanos procriavam. O Buda ele não apontou, ele não localizou nem geograficamente, nem temporalmente quando que os seres vivos eles começaram a surgir no mundo, quando que teve início esse processo vital. Because the Buddha, in his state of enlightenment and with his purified mind, he was able to go back in the memory and observe how the mind was going through many cycles of birth and death, or being born, accumulating karma, dying, being reborn again, over and over and over in an endless cycle without any known beginning. O Buda, no momento da sua iluminação, ele teve a oportunidade de, com a sua mente pura, investigar todas as vidas anteriores, né? Então ele pôde ir para trás, percorrendo, e ele pôde observar muitos ciclos, né, de nascimento e morte e renascimento, e nascimento e morte, renascimento, e isso de novo, de novo, de novo. E apesar de ele observar tudo isso com a sua mente sofisticada, ele não apontou claramente quando que esse processo teve início. But suffice it to say that he was able to observe many hundreds and thousands, if not millions, of lifetimes that the mind has been revolving through what he calls samsara. É até surpreendente, o Buda, com a sua mente, ele conseguiu observar as vidas passadas, e foram centenas, milhares, talvez milhões de ciclos vitais neste processo que nós conhecemos e damos o nome de samsara. And being born in various realms of existence. E nascimento em muitos planos de existência. Not only human beings, but he discovered this mind was being born sometimes as a human being, sometimes as an animal, sometimes in the Deva realms as some kind of gods, and Devas, celestial beings, and even in hells and heavens. E ele percebeu que os seres não nasciam apenas como seres humanos, né? Mesmo os seres humanos, eles, na verdade, eles tiveram a oportunidade de renascer em muitos outros reinos. Vão renascer em reinos animais, reino dos devas, que são divindades, deidades, e mesmo em reinos infernais. And you saw that this process was being fueled or powered by not knowing the truth, and especially by greed, hatred, and delusion. E o que o Buda percebeu é que esse processo de renascimento ele era alimentado pelo não entendimento da verdade, especificamente pela cobiça, pela raiva e pela ignorância.
and that this process, even though a first point when it began is not known, well, at least for, from the Dhamma point of view. Some other religions may say, oh, I know when it was. It happened on this date, but that's another issue. But so even though a first point in time is not known when it started, the Buddha saw very clearly how it continues and how the mind keeps regenerating its fuel to produce the spark of consciousness that keeps on going through many lifetimes. E esse processo, apesar de a princípio, né, não ser localizado um início, né, pelo menos do ponto de vista dâmico, obviamente outras religiões têm essa resposta, né, mas acho que esse é um outro assunto, outra questão. O Buda identificou claramente esse processo como sendo algo contínuo, né? Esse lampejar de consciência que segue através de muitas vidas. And so basically this process continues because of, as I already mentioned, greed, hatred, and ignorância. Mas basicamente esse processo continua basicamente pela cobiça, pela raiva e pela ignorância. And ignorância basically means not knowing the truth. Ignorância aqui compreendam como basicamente não compreender a verdade. Not knowing the truth about the nature of the body and mind, not knowing the truth how it intimately operates and works, and not knowing the truth about the consciousness itself, not knowing the illusion of the ego. E basicamente essa não compreensão, né, não saber a natureza do corpo e mente, não saber como corpo e mente operam e trabalham, e não saber como funciona a consciência que pode se esconder atrás dessa ilusão do ego. And in ignorância, part of ignorância means not understanding the law of karma. E uma parte da ignorância é não entender a lei do karma. And it's because of ignorance that we've allowed the greed and hatred, greed and aversion to develop and evolve in the mind. E é por causa da ignorância que nós permitimos, né, que a cobiça e a raiva, a aversão, elas se desenvolvam na mente. And because of the craving for individual existence, we go on having to create the karma, which becomes the fuel, like the gasolina, into the tank of powering the consciousness. Por causa do apego pela existência que é criado o karma. Então, esse apego, ele alimenta, né? Ele é a gasolina que dá poder a essa consciência desejosa de renascer. Now, this morning, I gave the example of a young baby being born. Nessa manhã eu dei o exemplo de um pequeno bebê renascendo. And when the baby is first born, it doesn't have a developed ego consciousness. E quando o bebê nasce, ele não tem, então, inicialmente, a sua consciência do ego. His consciousness is a very expansive and
oceanic kind of awareness, no subject and object kind of relationship yet in the mind. Essa consciência, ela é bem expansiva, ela é bem oceânica. But then it started gradually forming its likes and dislikes, as I already gave the example this morning. And it started developing desires for things it wants, and fears and worries and hatred against things that it doesn't like. E aos poucos essa mente ela vai criando gostos e desgostos, né? E desenvolve desejos e medo e preocupação e raiva. Então deseja aquilo que é agradável e tem medo, preocupação e raiva com aquilo que é desagradável. And this consciousness, this ego consciousness, is like the flame of a candle or a fire. If you can imagine a fire with a flame or a candle burning. E essa consciência do ego é como se fosse a chama de uma vela ou a chama de um fogo, se vocês puderem visualizar. But the flame has to burn. If, to use the example of a candle, the flame cannot burn without the wax in the wick. Mas a chama ela tem que queimar, para usar o exemplo da vela, né? A chama ela não queima se você não tiver a cera da vela. So the same way with our ego consciousness needs the fuel of a body as well as the previous accumulated greed, hatred, and delusion. Da mesma forma, a consciência do ego, ela precisa do combustível que já foi acumulado anteriormente. O combustível do quê? Da cobiça, da raiva e da ignorância. So our life needs a physical body, especially if, let's say, for this human world, it needs a human body. That's like the wax of the candle, the actual candle, the wax of the candle. O nosso corpo, ele precisa, a nossa vida, ela precisa de um corpo físico. Então, a nossa vida só existe num corpo físico. Nós podemos imaginar o corpo físico como se fosse a cera da vela. And the wick that's inside of the candle is our accumulated karma, or the accumulated greed, hatred, and delusion that we've been accumulating and evolving over all of our lifetimes. E eu acho que o wick é pavio. Então, o pavio que está dentro da vela, ele é, na verdade, o acúmulo de cobiça, de raiva e de ignorância, que é o que vai fazer com que você consiga queimar essa vela. So those three things, the candle flame, which is the consciência, the candle, which is the wax candle, and the wick that is inside, being the past karmic force. Então, existem essas três coisas juntas, né? A chama, então, no símile da vela, a chama, que é a consciência, a vela em si, né, que é a cera, que é o corpo, e o wick, que é o pavio, que é basicamente o passado kármico. So far, are you all with me? Are you on the same page? Did I lose anybody? Estão perguntando se estão todos acompanhando o Bhante, se estão todos... Tá todos... Ok, Bhante, everybody's saying okay. 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 So this consciousness, the flame, as long as there's a body and as long as there's the wick, the flame of the consciousness will still keep burning. Então, a consciência, né, essa chama,
enquanto houver corpo e pavio, enquanto houver cera e o passado kármico, essa chama vai continuar queimando. But what happens, there's different ways the flame can go out. Mas o que acontece é que em algumas circunstâncias a chama, a consciência, ela pode ir embora. If there's a very strong wind, the wind might blow out the flame. Se houver, por exemplo, um vento muito forte, o vento ele pode apagar a chama. And death could occur. E aí a morte acontece. Or if there's no wind, the wax might fully melt away and there would be no wax. That means you reach the end of your natural lifespan. The body can no longer live because it's reached the end of its lifespan, and the body gets worn out, and that's like the last bit of wax on the candle being finished, and then the flame goes out. Uma outra alternativa é que em algum momento a vela consome toda a cera. E uma vez que a vela consome toda a cera, a chama também desaparece. E esse é o símile do corpo que chegou no limite, o corpo que não tem mais serventia, o corpo em que o período vital desse corpo ele se extingue. Or the wick could become used up, and because the wick is used up, it cannot ignite the wax and the flame, and the flame would go out when the wick or the karma is used up. E o outro motivo pelo qual a chama pode ser extinta é quando o pavio ele é todo usado, porque quando o pavio é completamente usado, ele não consegue promover a ignição, né, da cera, e daí por conta disso também a vela se apaga. But that only happens when one attains full enlightenment. Mas esse wick, esse pavio extinto, ele acontece quando, na verdade, todo o passado kármico ele é extinto, e isso só acontece na iluminação. When our reservoir of karma has been totally used up. Quando todo o reservatório kármico foi completamente utilizado. We're not adding any new karma into the mind. Não se adiciona mais nenhum karma à mente. So that's that's the things that affect our life and the birth and the death. And karma is like the gasolina. You have a car, and as long as you have gasoline in the tank, the car will keep running. Então são essas coisas que afetam a vida, a morte e o renascimento, né? O karma é como se fosse a gasolina no tanque, né? Enquanto você está com gasolina no tanque, o carro consegue continuar andando. What happens when you run out of gasolina? O que acontece quando termina a gasolina? ¿Qué pasa? Que passa. So the car stops, right? O carro para, não é verdade? So the gasolina is the karma that we continually create from minute to minute, hour by hour, day by day, week by week, month by month, year by year. We go on creating and pouring more gasolina into the tank, the karmic tank. O nosso karma é a gasolina que nós vamos colocando no nosso tanque, minuto a minuto, hora a hora, semana a semana, mês a mês, ano a ano, e nós continuamos esse processo de construir nosso tanque kármico. And
Karma basically means the word karma. Of course, karma is the Sanskrit pronunciation. I normally use the word kamma, which is the Pali pronunciation, but it means the same thing basically, whether you say karma or you say kamma. But because I'm used to the word kamma, I will use that kamma pronunciation. E karma é a pronúncia em sânscrito, e o Bhante prefere a pronúncia kama, que é em Pali, mas basicamente os dois têm o mesmo significado, kama e karma. And basically it means action, conscious action. E basicamente kama significa ação, ação consciente. I have a thought, I want to scratch my head. And then you scratch the head based on that conscious desire. That is a karmic action. Então eu tenho um pensamento, eu tenho que é coçar minha cabeça. Esse é um desejo consciente e eu vou lá e coço, e é uma ação consciente, é karma que foi criado. Anyway, we create karma through what are called the three doorways of karma. Se cria karma através de três possibilidades, três caminhos possíveis de criação de karma. We do karma with o corpo, the body, like if we kill something or beat somebody physically, or we steal something with the body, our hand, we steal something, that is done with the actual physical body. Or we commit sexual misconduct, that we hurt or harm, abuse other people with the body in that sexual aggression way. So those are that is the karma of the body. Então, a primeira possibilidade de você criar karma é do ponto de vista corporal, com o corpo. Então, você pode criar karma, por exemplo, matando um ser vivo, batendo um ser vivo, roubando, tirando, né, com a sua mão coisas que não te pertencem, através de conduta sexual inapropriada, através de machucando ou sem consentimento. Então, essas são maneiras corporais de se criar karma. Of course, I'm talking here about the negative karma, or you could say, the bad karma, or conventional language, evil karma. There's also good karma. We'll talk about that later, but É óbvio que eu dei só exemplos negativos ou de karma ruim, né, ou karma maléfico, né? Mas existem exemplos de karma positivo também, nós vamos falar sobre isso depois. And then there's 4 karmas we do by the boca, the mouth, the tongue, speech. Existem 4 modos de você criar karma através da boca, através da fala. Again, the negative types of karma. Tipo negativo de karma. And those is telling lies, malicious speech, that means telling rumors and telling tales about other people, talking behind their backs, gossip, mongering. You can translate that? Ok. Então, as 2 primeiras formas são, a primeira delas é mentir, a segunda forma é a fala maliciosa, que basicamente é a fofoca, né? Contar rumores sobre as pessoas, contar histórias sobre elas, é a fala maliciosa. And then there's the harsh speech.
that is the swear words, you know, cursing words, what we call in English 4-letter words, right? Very harsh speech. I'm not going to say anything. In Brazil, you have your own words probably, but you know, this harsh speech is very common in English. You hear it a lot. E a terceira forma de falar, de criar karma negativo com a fala, né, com o discurso, é você falar palavras grosseiras, né, um discurso cheio de palavrões. Because it has anger behind it. You know, you get angry, so you call somebody dirty words. You know, so there's a lot of hatred and anger behind this speech. And that's the conscious, you're consciously doing that. Porque tem muita raiva por trás disso, você usa palavras sujas, né? Então, seu palavreado, ele fica muito grosseiro. And then the fourth one is the frivolous speech. This is the hardest one to kind of understand. There's a lot of gray areas with the frivolous speech or useless speech. E a quarta forma é o discurso frívolo, né? O discurso inútil, E é uma área difícil de você deixar isso claro, difícil de entender, tem várias áreas cinzentas do que é exatamente um discurso que é frívolo ou não útil. Is not necessarily bad or doesn't necessarily hurt anybody like the other 3 forms of speech, but it kind of just keeps our mind in a silly, very superficial and ways of, you know, communicating, boasting our egos and so on. Não é que nem as outras 3 formas, né, que é mentir, ser malicioso ou grosseiro, né? Quando a gente é frívolo, a gente não é obrigatoriamente ruim, não obrigatoriamente machuca as pessoas, mas isso mantém a mente num funcionamento meio superficial, meio não muito saudável de operação. So it's called, you know, frivolous speech. É a fala frívola. And then there are 3 negative karmic actions that we do with the omenchi, the mind. E daí, né, existem 3 modos de criar um karma negativo com a mente. A gente vê o corpo fala agora com a mente. And these are basically forms of thoughts. Um tipo de pensamento. And the first one is ill will. O primeiro deles é a má vontade. That means having ill will towards others, thinking negative thoughts about plotting how you're going to hurt somebody or get even with somebody. Basicamente é direcionar pensamentos negativos para alguém, da forma como é que eu vou machucar essa pessoa, como é que eu vou acertar as contas com ela. And then there's the pride and conceit. A segunda forma é o orgulho, né? E soberba, talvez. You know, clinging to one sense of I and me and thinking I and me, or I'm better than others, or even inferior to others, but always comparing and judging yourself with other people's, especially in the negative ways. E aí é como o orgulho e a soberba tem a ver um pouco com essa questão de você se agarrar ao conceito de eu, meu, mim, que eu sou melhor que os outros, ou pior que os outros, né? Mas você fica toda hora se comparando, julgando com relação a outras pessoas. And then the third type of negative mental karma is the ignorancia, the biggie.
O terceiro modo de você criar karma negativo com a mente é com a ignorância, que é grande. Because ignorancia is the deepest level of the defilement in the mind. The very deepest, subtlest level is the ignorancia. Everything else comes from ignorancia. E ignorância é uma questão grande justamente porque é o modo mais profundo de operação da mente, né? Todos os problemas, eles vêm dessa ignorância, né? Então, é um problema que está bem enraizado na nossa existência. And again, the ignorancia is not knowing the truth about the mind. Ignorância é não saber a verdade sobre a mente. So not understanding the truth about the mind, we've allowed our mind to grow and develop in all these karmic connections and gaining power of greed, hatred, and delusion, and the memories that they leave in the mind. Então, não entender como é que a mente funciona, ignorância, né? É permitir que a mente ela crie conexões e lembranças e pensamentos, todos eles conectados às raízes da cobiça, da raiva e da ignorância, criando uma memória daninha, nociva para a mente. Now there's also positive karma, Também existem as formas positivas de karma, which are the opposite of the negative ones. e é o oposto das formas negativas. And what we recite in the 5 preceptos, those are abstaining from killing, abstaining from lying, sexual misconduct, stealing, and intoxicating the mind. So abstaining from those things is the positive karma, or doing the opposite of those things. E quando nós recitamos os 5 preceitos, nós estamos praticando essas abstenções, né? Então, eu abstenho de matar, de mentir, de conduta sexual inapropriada, de intoxicar a mente. E essas são maneiras essas abstenções são maneiras de praticar o karma saudável. And whenever we do one of these karmic thoughts or actions, a seed of memory comes into the unconscious mind and is remembered down in the unconscious mind as a potential seed. O que quer que nós façamos? O que quer que nós façamos com essas ações, esses karmas, de maneira consciente, ele afeta o nosso plano inconsciente, lançando sementes em potencial. Which can then come up again at an opportune time to have an effect on our life. E essas sementes, em algum momento, elas vão se desenvolver, desabrochar, aparecer quando o tempo for oportuno e se manifestar na nossa vida. And the Buddha described this law of karma very nicely in these 2 verses of the Dhammapada. O Buda descreveu essa questão do karma de uma maneira muito bonita nos versos do Dhammapada. And it goes, the translation in English, do you want to translate while I'm doing this after each one? The way you prefer, Bhante, if you want to say everything. I'll take a pause, okay? Okay. So all actions are led by the mind. Todas as ações são conduzidas pela mente. Mind is their master, mind is their maker. A mente é o mestre, a mente é o fazedor
dessas coisas. If one acts or speaks with an impure mind, se alguém age ou fala com a mente impura, that means with greed, hatred, and delusion, quer dizer, com cobiça, raiva ou ignorância, then suffering will follow, like the cart wheel follows the foot of the ox. então o sofrimento o acompanhará, da mesma forma como a roda do boi, a roda do carro de bois acompanha um boi que puxa essa carroça. And in the same way, if one acts or speaks with a pure mind, then happiness will follow you as your shadow follows you around. Da mesma forma, se uma pessoa age ou fala com a mente pura, então felicidade acompanhará este ser da mesma forma como a sombra que nunca vai embora. So these two verses very nicely sum up and illustrate the law of karma as well as the whole practice of the Dhamma. Então, esses dois primeiros versos do Dhammapada, eles ilustram o karma e também a prática do Dhamma de uma maneira muito bonita. And when it says that suffering will follow, like the wheel follows the foot of the ox, this suffering means all forms of sickness, disease, pain, old age, and death. E quando ele fala que o infortúnio segue uma pessoa, que acompanha uma pessoa da mesma forma como a roda, ela segue as pegadas do boi que puxa o carro de bois, ele quer dizer que, inevitavelmente, quando o karma é criado, doença, dor, envelhecimento e morte, elas vão acompanhar esse ser. And karma is also like the law of gravity. Karma é como a lei da gravidade. So if you throw a stone up in the air, what happens? Se você joga uma pedra para cima, o que acontece? It comes down, Ela cai, sometimes very hard. e algumas vezes bem forte. So if we throw something out of our mouth, like bad speech, that vibration goes out in the world and mingles with other people's bodies and minds and comes back to us like the gravity pulling it back to us. Se nós jogamos da mesma forma, como que quando nós jogamos uma pedra para cima, ela cai, e às vezes forte, quando nós jogamos algo pela nossa boca, às vezes uma palavra grosseira, essa vibração, ela percorre o universo, ela encontra mentes de seres, e de uma certa forma isso vai retornar, isso vai voltar para quem emitiu essas palavras. As some form of suffering, sickness, disease, death, pain, whatever, misfortune, and death. Então, algum tipo de sofrimento vai acontecer, seja doença, dor, envelhecimento, morte, etc. And if we throw out the positive types of karma, as I've mentioned, then that kind of good results comes back to us as peacefulness, as good fortune, as freedom from certain ailments and less suffering. Da mesma forma, quando nós lançamos, palavras boas, ou nós fazemos uso de karmas saudáveis ou positivos, nós também vamos receber os frutos correspondentes, como paz e serenidade,
boa sorte, liberdade. And there's another nice analogy of the law of karma to Newton's law. I beg your pardon? Do you know Newton's law? Sir Isaac Newton? Newton. Yes. I'm Brazilians, they don't know about Sir Isaac Newton. 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 Yes, I'm sorry. Newton, yeah. Então, Sir Isaac, right? He was a mathematician or a physicist, I'm not sure which. Uma outra analogia muito interessante para a lei do karma tem a ver com com as leis de Newton, né, que foi um matemático, físico, não tenho certeza. Was he Portuguese or French? You said Newton, that's the right pronunciation, but we speak Portuguese, sometimes we say Newton, not Newton. Okay, anyway, so Newton's law is that for every action, there is an equal and opposite reaction. E uma dessas leis de Newton diz respeito que para cada ação existirá uma reação de mesma intensidade e sinal oposto, né? Quer dizer, em direção oposta. So that also nicely kind of illustrates the law of karma. That whatever our actions are, we get an equal or opposite reaction come back to us. E isso também ilustra, então, a lei do karma, né? Qualquer coisa que nós façamos, nós vamos receber as consequências de maneira igual, mas sim, na nossa direção. And that reaction can be immediately, or it could be a delayed reaction of 1 day, 1 week, 1 year, 20 years, 50 years, or the next lifetime. But at some point, we can receive the effects of that karmic action. Essa reação ela pode ser imediata ou pode ser tardia. Pode demorar 1 dia, 1 semana, 1 ano, 20 anos, 50 anos e pode ser na próxima vida. Mas essa reação ela vai surgir em algum momento. But the immediate effects of our karma may not be some physical reaction, but it could be your worrying about it and the fear of getting caught for doing something that you shouldn't have done. Maybe you don't get caught right away, but you'll worry, lose sleep at night, looking over your shoulder, oh, somebody going to find out what I did. That is also the effect of the karma in your mind. It disturbs your mind. E o efeito do karma, ele não é só físico, né? Ele muitas vezes é sentido, na verdade, na mente. Então, por exemplo, você pode ter medo de ser pego por algo errado que você está fazendo. E daí esse medo, essa ansiedade, ela faz você dormir mal, você fica olhando em cima do seu ombro para ver se tem alguém que estava olhando, observando, julgando você. Então, esse é um exemplo de que não é só física a reação kármica, mas ela também tem uma ação mental, porque ela perturba a mente, perturba a maneira como a mente opera. And so it's the guilt, the worry, remorse, and fear that we harbor in our mind because of our past actions, that this becomes like a disease. And this has an effect on our physical body, in our organs, in our nervous system, which can be one of the causes for sickness and diseases. And of course, if we get caught really physically, we might get killed for some of our actions. E esse tipo de remorso, de medo, né, que opera na nossa mente por coisas que nós fizemos no passado, né,
ele pode afetar nosso corpo físico, dando problemas imunológicos, fazendo com que surjam doenças ou patologias. Então, é uma outra forma de acometimento físico a partir dessas questões mentais, além do fato de que, lógico, se nós formos pegos por algumas coisas, nós podemos até ser mortos por causa disso. So I think all of you have heard of the psychosomatic diseases. Acho que vocês já ouviram falar das doenças psicossomáticas. So we have a great doctor here translating, so he should know very well about psychosomatic diseases. Tem aqui um tradutor que ele pode ajudar a traduzir o significado do que é doença psicossomática. So that our mind affects our body in that way, even our thoughts, especially these negative thoughts, have a negative influence on the atoms, the molecules, and the cells of our body that can change their harmonious equilibrium, can change their energy, and cause them to mutate and cause them to malfunction and to get diseased. O que acontece é que uma mente que opera num nível não saudável, ela faz com que haja formação de pensamentos e mudanças estruturais, celulares, moleculares, hormonais, que alteram a harmonia, o equilíbrio, a energia normal de funcionamento do nosso corpo, causando disfunção, causando malfunção no nosso corpo, e aí nós podemos ficar doentes por causa desses pensamentos maliciosos e agressivos. So even the memory and the stored up memories and of all of our past karmas from the past, they add to the sum total of our unconscious mind and nervous system, and can contribute to the causes of being prone to illnesses and diseases, and also of premature death. Então, mesmo memórias, né, que são uma forma desse passado kármico, né, ele pode interferir de maneira inconsciente no nosso sistema nervoso, levando à predisposição de doenças que podem levar à morte física. So that's how even our mind can affect the body and make it more prone to these things, more prone to suffering. Então, basicamente, doença psicossomática é quando a mente afeta o corpo, predispondo a doenças. So all of our life we've been accumulating both negative and positive kinds of karmas, but the negative ones seem to have the more power. The positive ones has more power than the negative ones. Bante, excuse me, you said that the positive ones has more power or the negative ones? No, the negative ones seem to have more immediate power. Okay. Like the suffering comes more quickly than the positive effects. Thank you. Toda a nossa vida nós acumulamos, né, esse karma, tanto positivo quanto negativo, e o que nós podemos ter a impressão é que o karma negativo, ele traz problemas de maneira mais rápida do que os benefícios aparentes do karma positivo. And so our whole life we've been accumulating karma. That means we've been adding the fuel to the gas tank. A vida toda nós acumulamos karma, então colocando combustível no nosso tanque vital. So when you die, and again you could die by different at times, when you die, the last thought in your mind, or the strongest thoughts in your mind and in the unconscious mind, will rise up and
be the cause for the consciousness to carry over, to seek out a future birth or existence. Be the cause of the rebirth is this karmic fueled consciousness. Quando você morre, os seus últimos pensamentos, aqueles que são mais fortes, que geralmente eles emergem da mente inconsciente, eles se tornam aparentes, se tornam intensos, eles surgem no momento da morte, e estes pensamentos serão a causa do próximo renascimento. Então, é a consciência que ela alimenta esse karma. And where the mind is attracted to, it's like a magnetic power. So our mind is like a magnetized force. It's a very powerful force. I mean, like one man's mind, like Hitler, could change the whole world, just by the power of their thoughts. So it's a very powerful, our mind consciousness is very, very powerful force. Então, para onde essa mente vai ser atraída, né, no momento da morte, né? Para onde ela vai depois disso? Isso é como se fosse uma força magnética, como se fosse um ímã muito, muito, muito poderoso. E essa é a característica da nossa mente, na verdade, né? A consciência, ela tem o poder de mudar o mundo. Então, esse poder brutal, né, é o que vai determinar, então, para onde que vai existir o renascimento no momento da morte. Or a more recent example, our own president of the USA, in the last couple of months, how much crazy destruction and terror he put into the world, by his thoughts. So it's almost as strong as an atom bomb. Um exemplo mais recente, se vocês observarem nosso último presidente americano, né, o quanto de doidice, de destruição, de terror ele colocou no mundo, isso é mais poderoso que uma bomba atômica. So when you die, the mind just doesn't go poof and disappears into nothingness. Então, quando você morre, a sua mente não explode simplesmente vira purpurina indo para lugar nenhum. It would be a very unscientific and foolish way of thinking that the mind, just because your body dies, the mind vanishes into nothing. Não é imaginar que a mente ela vai desaparecer rumo a ser nada, né? Não seria muito científico. So anyway, according to the Buddha's direct experience, he was able to actually remember past lives and see how the mind is being reborn in different places according to its karma. It's like a magnetic attraction. It's not a God saying, oh, you did a bad thing, you go to this hell, or you did a good thing, you go to this heaven. It's not like that in the Buddhist idea. É óbvio que esse entendimento ele veio do ensinamento do Buda, né, que com a sua mente privilegiada teve a oportunidade de ter uma experiência direta desse assunto, observando todas as suas vidas passadas, observando os resultados das ações, as consequências das ações, observando que os renascimentos surgiam na dependência das ações que eram efetivadas. E isso, na verdade, é como se fosse um grande imã mesmo, é uma atração muito magnética, né? É uma lei da natureza, não é um Deus que fala, você fez coisas ruins, então você vai ter um renascimento bom, mal, e você fez você fez coisas boas e vai ter um renascimento bom. Na verdade, isso é algo bem... É uma atração magnética que causa esse renascimento. So it's like when death occurs and the consciousness leaves the body, it's like there's a big electromagnet
out there that attracts the consciousness according to that vibration of its consciousness. And karma attracts it to a particular realm of rebirth, like again to a human birth, maybe an animal birth, maybe a birth in a heaven realm, maybe birth in the hells. That depends on the vibration of the consciousness and the amount of greed, hatred, and delusion, or love and wisdom that is within the mind. Então, quando a morte ocorre e a consciência sai do corpo, né, essa consciência vai para algum lugar dependendo do tipo de vibração dela. E ela é atraída de uma maneira, como se fosse, mais uma vez, a analogia do magnetismo, né, para um reino específico. Então, dependendo do tipo de vibração desses últimos pensamentos que o ser ele teve, né, ele vai então renascer no reino dos devas, o reino dos deuses, deidade, né, no reino humano, reino animal, reino infernal. Isso tudo é equilibrado pela quantidade de cobiça, raiva e ignorância de um lado e pela quantidade de amor e sabedoria para o outro lado. Então essas forças todas elas vão contribuir para que exista um tipo de vibração específica que vai determinar o renascimento. You know, even if you are born as a human being, but we can see some people are born and then they have sicknesses much of their life. They are plagued with one sickness after another one, or they're born with various deformities and so on. These would be attributed to the past karmic actions. And other people may live to be a very long life, maybe live without too many serious illnesses and problems, and that's attributed to having a good kind of karmic, accumulation of good qualities from the past. So this is the way the Buddha broke it down as to why some people seem to, their life has so many problems with health and otherwise. And it has to do not only with karma, but the situations and where you live and so on. That's also part of karma, though. Então, né, algumas pessoas, por exemplo, elas nascem e parece que elas nascem doentes ou elas permanecem doentes ou têm uma doença atrás da outra durante a vida toda, né? Outras pessoas, elas nascem com algum tipo de deficiência física, né, ou mental, e outras pessoas, na verdade, elas nascem e têm uma vida super longa, né, parece que nunca tem muitos problemas. Now, karma is a very, very deep and profound subject. E esse é o tipo de a explicação para essas diferenças de vida, né, de você ter nascido com muitos problemas ou ter poucos problemas na sua vida. O Buda explicou isso usando a explicação do karma e o que foi acumulado em vidas passadas, né? Mas isso não é só com doença, né? Mas é como qual situação de vida que a pessoa vive, diversos tipos de questões que surgem na vida. E o karma é uma situação, é uma questão muito profunda, né? De entendimento complexo. And this process of birth, so once the mind is reborn, then it goes through life all over again. And the accumulated wisdom and ignorance and karma is carried over to the new life. And then you create more karma in that life. And then again, you come to the point of dying. And then that accumulated karma plus what you had before determines again where the next life would go. And it continues like that in a cycle. Never-ending cycle, and that's called the samsara. Então, esse ciclo, esse processo do nascimento, quando a pessoa morre, né,
ele é guiado pelo karma, e quando a pessoa nasce, ela vai ter uma vida e ela vai acumular sabedoria, vai acumular ignorância, vai criar novo karma, e daí a pessoa, com esse novo karma, ela vai também morrer, e quando ela morre, ela pega esse karma dessa vida, junto com as vidas passadas, e isso vai conduzir a um novo renascimento, e daí nesse novo renascimento vai levar uma nova vida, e essa nova vida vai levar a novos acúmulo de experiências, de novas ações, conscientes ou não, mais ou menos cobiça, raiva, ignorância, amor ou sabedoria, e esse é um ciclo contínuo que não tem fim, que é o nome que nós damos nesse ciclo, é samsara. Until, até que at some point a person starts to wake up, and from their suffering they say, enough is enough. Até o momento em que tem um ponto em que a pessoa acorda e ela fala, chega, isso é o suficiente. And they begin to question the meaning of our mundane worldly life and the goals of life. We start to question it, and then start to seek some way out of the web of suffering. Até então que a pessoa começa a questionar, né, quais são os objetivos mundanos dessa existência, e ela começa a buscar outras alternativas de vida. And that is the beginning of what you would call the spiritual search. Isso é o começo do que nós chamamos de busca espiritual. We question what we've been programmed to learn. We've been, since a child, we believe what our parents told us, what our school teachers told us, what the government, the politicians tell us, what the neighbors, the influence. We start to question all that and to truly think for ourselves, not to just repeat the habits that we've been told from the past, even religious habits. E aí é quando nós começamos a questionar, né? Questionar aquelas coisas para as quais nós fomos programados, né? Aquilo que nós fomos ensinados, aquilo que nossos vizinhos, nossos pais, nossa família, nossa escola, um ativismo político, religião. Então, nós começamos um questionamento e um pensamento genuíno, né, que é de afastamento da simples repetição dos velhos hábitos que foram passados ou transmitidos para nós. And that's the beginning of becoming your own doctor. E esse é o início do processo em que você passa a ser o seu próprio médico. I'm sorry, Raphael, you may be out of work. Então, os médicos vão perder trabalho. Even meditators will break their foot. Mas não tanto, né? Porque até os meditadores, às vezes, eles quebram os pés. And you have to come to Raphael. No, I'm joking. Okay, so I've been going on quite a long time. There's a lot of things could be said about the process of karma, but you know, it's the conscious awakening and the beginning of the spiritual life in taking your life and your mind into your own hands and using the skills of the Dhamma to learn how to change the way you think and to reprogram your habits and to change your karma also, even to change your DNA. Karma is actually also connected to DNA. That's another deep subject, but still, but we can only change our karma in the present moment by interrupting the habitual process, habit process of the mind.
E aqui eu estou me alongando bastante, estou falando muito, é um assunto muito extenso, né? Existe uma conexão do karma com DNA, tem muita coisa, mas basicamente é quando a consciência se desperta, né? E a vida, e você começa a buscar essa vida espiritual, né? Uma vida, você toma a sua vida na sua própria mão, né? Você assume os seus próprias responsabilidades pelas suas vidas, e você vai usar as habilidades que você tem para iniciar um processo de reprogramação dos seus hábitos, né? Para mudar o karma. E você só pode mudar o karma no momento presente, né? Interrompendo esse processo habitual que foi construído ao longo de uma existência inteira. And it begins with learning how to bring your mind back into the body to get reconnected and recentered in o momento presente, in the present moment awareness, because that's where the mind arises and where we have the ability to change our reactions and to change the karma. We can decide not to tell that lie, not to kill that animal, not to hurt somebody in some other way. Most people don't have that mental power to resist that. But that's where the meditation, the practice of mindfulness, and the practice of the Dhamma is totally focused on developing that kind of mental power that's within us. And it starts by learning how to get reconnected to the breathing body. Então, você começa esse processo com a aprendizagem, né? com a inclinação da mente para o corpo, para o momento presente, se reconectando, se recentrando, né? Porque nesse momento presente é o único momento onde nós podemos interferir, que nós vamos mudar a reação habitual às coisas. Então, nesse momento presente que eu posso treinar que eu não vou matar algo que eu estava acostumado a matar, que eu não vou machucar algo que eu estava acostumado a machucar. E muitos de nós não temos esse poder mental desenvolvido, esse poder de resistir ao hábito, né? E é nesse processo que a meditação, né, ela tem o poder de aumentar, até a capacidade de poder aumentar nosso poder mental. Então, você começa se reconectando com o corpo respiratório.